No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das possibilidades de uma pessoa que cometeu um crime não ser processada criminalmente. Existem 3 possibilidades então, que é a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal. A transação penal, ela está prevista na Lei 9.099 e ela é aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes que têm pena de até 2 anos, e também as contravenções penais. Nesse caso, geralmente é proposto o pagamento de uma multa ou a reparação dos danos causados à vítima. A segunda possibilidade é, no caso, a suspensão condicional do processo. Nesse caso, existem inúmeros requisitos pelos quais o agente deve preencher para poder ter direito a esse benefício. Primeiro, que ele tem que ter bons antecedentes, não pode estar respondendo a outro processo criminal e a pena mínima do crime tem que ser até 1 ano, então de alguns meses até 1 ano. E aí, nesse caso, podem ser propostas suspensão do processo pelo período de 2 a 4 anos, sendo que o agente vai ter que assinar mensalmente, compor os danos à vítima ou, por exemplo, fazer o pagamento de uma multa, uma prestação de serviços à comunidade. É importante lembrar que nesses 2 primeiros casos não há a necessidade de confissão do agente e nesse último caso da suspensão condicional do processo, caso o agente descumpra as condições impostas, o processo volta a ter andamento, então a pessoa volta a ser processada criminalmente. Por fim, o acordo de não persecução penal, ele é novo, ele veio com a lei do pacote anticrime e ele está previsto no Código de Processo Penal. Ele tem outros requisitos para que a pessoa seja beneficiada, sendo eles: o crime tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos, não pode ser um crime praticado com violência ou grave ameaça e o agente tem que confessar a prática do crime. E aí, nesse caso, será imposto ao agente inúmeras circunstâncias, entre elas a reparação do dano à vítima, a prestação de serviços à comunidade, o perdimento de bens e qualquer outra medida que o Ministério Público entenda necessário ou cabível para o caso. É importante lembrar que para as 3 situações o agente não pode ter sido beneficiado com nenhuma delas nos últimos 5 anos. Também não pode ser reincidente, não pode estar respondendo a outro processo criminal e assim como na suspensão condicional do processo, também no acordo de não persecução penal, caso o agente deixe de descumprir, ele volta a ser processado criminalmente. Assim como na suspensão condicional do processo, no acordo de não persecução penal, caso o agente deixe de cumprir as medidas impostas, o processo criminal volta a ter andamento, então a pessoa vai ser processada criminalmente. Importante lembrar também que nessas 3 situações, o agente aceitando as medidas impostas, ele não vai ser processado criminalmente, isso não vai gerar reincidência, então não vai estar constando na certidão de antecedentes criminais a prática desse crime. Vai constar apenas que ele aceitou o benefício para que, caso cometa novo crime, ele não tenha direito a receber novamente a proposta do benefício, mas isso não gera reincidência. Bom, pessoal, peço que sigam a nossa página, que continuem acompanhando os vídeos, que em breve postaremos mais dicas jurídicas para vocês.